Olá, eu sou Caio Pimenta e sejam bem-vindos à websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense. Em 5 episódios, vocês vão conhecer profissionais daqui de Manaus que se destacam nas seguintes áreas: direção de arte, direção de fotografia, produção executiva, som e trilhas sonoras. Nesse episódio de estreia tem a Carolina Fernandes, produtora que já trabalhou em grandes projetos nacionais e internacionais aqui na Amazônia. Paulistana, a Carolina Fernandes é formada em comunicação social pela FAAP e foi se especializar em cinema nos Estados Unidos. Por meio da Banksia Filmes, produtora dela, a Carol já realizou trabalhos para a BBC, National Geographic, Animal Planet e outras grandes empresas. O grande foco de atuação da Carol e da Banksia Filmes é em obras com atenção à conservação da natureza. E para abrir aqui os trabalhos na websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense, estou recebendo a Carol Fernandes. Carol, como é que você está? Tudo bem contigo? Olá, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito Prazer feliz imenso da gente ter esse papo hoje. Prazer imenso em recebê-la. Carol tem uma trajetória vasta e, como a gente já apresentou aqui no início do vídeo, com muitos parceiros importantes. E, Carol, eu queria saber de ti, como é que foi? Primeiro, a tua chegada aqui em Manaus. Você não é daqui de Manaus, você é de São Paulo, certo? E como é que foi a sua vinda para cá? O que te atraiu para morar em Manaus? Bom, a minha trajetória ela começou no cinema na universidade. Durante a comunicação social, o curso de comunicação social, eu sempre me envolvi em artes. Tanto artes plásticas como no próprio cinema. Então, durante o curso, eu sempre participava de todos os filmes que eram produzidos. Ao mesmo tempo, tive um ateliê de artes plásticas, fiz algumas exposições. E essa narrativa que eu construía como artista plástica, ela sempre se mixava e se misturava com o cinema. E aí, ao longo da faculdade, eu fui entendendo que audiovisual era algo que me apaixonava, que me instigava. Então, decidi me especializar. Então, depois da faculdade, eu morei fora do Brasil. Eu fui estudar fora do Brasil. Primeiro, eu fui para a Europa, passei uma trajetória de workshops lá e depois eu fui para a Austrália. Na Austrália, eu trabalhava num centro de artes, muito na curadoria dos filmes do cinema. E, ao mesmo tempo que aquilo me proporcionava uma experiência de assistir e entender as produções que estavam rolando não só na Austrália, mas ali naquela área do planeta, ali na Ásia, me faltava um pouco essa questão de quero produzir, quero contar as minhas próprias histórias, mas eu ainda não sabia muito bem como. E aí, então, eu descobri um curso de especialização em cinema nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos e... Em qual região? Em Maine. Ah, sim. No estado do Maine. Tem uma escola de cinema. E lá eu fiquei alguns meses fazendo esse curso de especialização. Nessa ocasião, quando eu terminei o curso de Maine, surgiu a oportunidade de eu fazer uma filmagem na reserva extrativista do Unini, aqui na Amazônia. E aquilo foi completamente inesperado, mas obviamente... Mas como é que surgiu? Tipo, você conhecia alguém? Ou como é que foi esse convite, assim? Você estava nos Estados Unidos e aí veio um convite para cá? Foi assim, estava nos Estados Unidos e ainda tinha como, digamos, uma passagem para passar pelo Brasil. Uhum. Então, tive um convite da minha própria irmã, que estava filmando no Xingu na época um documentário. Sua irmã também tá nessa área? Estava nessa época. Ela trabalhou em muitos longa-metragens, ela morava no Brasil na época. Uhum. E aí ela falou, mana, tô no Xingu, bora pra Amazônia. Eu falei, para a Amazônia? Nem tinha passado isso pela minha cabeça. E aí nos encontramos em Novo Airão, no meio do Rio. Por quê? Porque eu estava aqui em Manaus e a gente aparentemente só viria nós duas para a Amazônia. Uhum. E aí, conversa de boteco, amigos de amigos de amigos. Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, tinha uma câmera, tinha um equipamento simples, né? Era uma câmera, um equipamento de áudio e... muita vontade. Como sempre, né? A vontade é fundamental. Sim. E aí, nessa conversa, ia ter uma viagem, uma expedição para o Rio Nini, para fazer
digamos, um convite para comunidades do Rio Nini fazerem extrativismo e beneficiamento de castanha. Uhum. Isso foi 16 anos atrás, e aí nessa viagem eu fui para o Rio Nini. Falei, claro que eu vou. E aí foi isso. A contrapartida que eu iria oferecer seria filme dessa trajetória, dessa viagem. E fui com uma câmera na mão e a minha irmã como minha assistente. E você grava no interior do Amazonas, em loco, com chuva, com sol a pino, distâncias quilométricas e tudo mais. Quais são os maiores desafios logísticos e de preparação para as filmagens que você tem ao realizar um projeto no interior da floresta amazônica? Eu acho que ao longo desses anos, obviamente que a Amazônia é um desafio logístico, né, para qualquer produção, mas acho que o maior desafio, Caio, está na gente estabelecer conexão com essas pessoas que moram na floresta, que eu acho que elas acabam nos dizendo como a gente tem que contar essas histórias. Então, eu acho que estabelecer essa conexão e tentar entender o que elas têm para nos dizer e transpassar isso para uma narrativa audiovisual é o mais desafiador. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de logística e de Amazônia, tem uma frase que eu adoro, que eu sempre uso. Quando a gente faz um filme de ficção, a gente tem uma receita, a gente tem uma lista de compras e a gente vai às compras. Sim. No documentário, a gente abre a geladeira, vê o que tem. Então, a gente tem que trabalhar com os ingredientes que estão lá, né, na geladeira. Sim. E o documentário, ele tem esse mistério do inesperado, né? E eu acho que isso também vem muito respondendo aquilo de por quê, né? Eu aqui na Amazônia. Porque a Amazônia, numa comunidade, num dia, acontecem coisas que você nunca imaginaria e completamente encantadoras e apaixonantes. Então, eu acho que esse inesperado do documentário, ele traz esse ingrediente do inesperado e do mistério. E, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque, como você bem falou, se você está nesse ambiente amazônico, diferente de você estar num estúdio, de você estar em São Paulo, você tem que ter o plano A, B e C. Cada vez que eu estou cuidando do lago, eu estou fazendo um depósito. Cada vez que eu vou lá fazer um monitoramento para que o invasor ele não chegue ao lago, eu estou fazendo um depósito. Cada vez que eu estou organizando a minha comunidade, mantendo a união, eu estou fazendo um depósito. E de que forma eu vou acessar essa conta? Quando tem uma contagem, eu sei o extrato da minha conta porque eu sei a quantidade de peixe que eu vou tirar do lago. Aí a minha comunidade, cada morador, ele pode se programar. Ele vai saber quanto mais ou menos ele tem na renda dele esse ano. Então é uma conta onde eu estou ali depositando o ano todo e em certa época do ano eu vou fazer uma retirada sustentável. Carol, você estava falando agora de Netflix, a gente já no início do vídeo falou de BBC, entre outros parceiros que você teve. Como isso aconteceu de primeira? Como é que foi a primeira? Porque depois que você começa, você já faz o network, já sabe mais ou menos para onde ir. Mas como é que foi o primeiro? E o que você sentiu que foi também se transformando ao longo do tempo nessa visão do que se buscava nesses projetos em relação à Amazônia? Uhum. Bom, primeiro falando de como tudo começou, vim para a Amazônia e eu comecei a me envolver muito nesses filmes que eram sobre projetos de conservação ou projetos de pesquisa científica. E, paralelo a isso, Caio, eu sempre acho que a gente tem uma certa pessoa, uma certa figura que é o nosso mentor ou a nossa mentora. Eu sempre acho que a gente se espelha e acaba sendo presenteado, né, com esse tipo de relação. Quem foi o seu? Então, meu mentor é uma pessoa que eu admiro muito. Ele chama Túlio Chagel e, na época, ele tinha uma produtora que se chamava Marca d'Água. E o Túlio, ele é espeleólogo, mergulhador, sempre apaixonado pela natureza. E ele foi meu professor. E professor da minha irmã em São Paulo, num curso de produção executiva da FGV. E aí, tudo começou mais com a relação dele com a minha irmã. Minha irmã se permaneceu no Brasil e eles tinham essa relação mais profissional, porque ele também e ela trabalhavam com cinema. E quando eu vim no Brasil, quando eu vim para cá, minha irmã falou, pô, fala com o Túlio. E aí a gente começou a trocar informações, eu estava recém-chegada no Brasil, e aí eu falei que eu tinha vindo para a Amazônia.
E aí, então, surgiu a oportunidade de uma produtora francesa fazer um filme para a Unesco sobre o Kusiwa, que é uma pintura corporal dos Wayupi, uma comunidade indígena lá do Amapá. Aí eu falei, uau! Aí o Túlio falou, quer ir? Tinha que ter todos esses trabalhos, a gente precisa ter inglês fluente. Sim. Porque a gente sempre fica você também... Você já estava tranquilo nessa parte, né? Era o que eu mais era confiante. Né? E aí ele falou, quer ir? E era uma coisa assim, naquela época, eram meses. Imagina, eu fiquei 3 meses fora de casa. 1 mês morando numa aldeia indígena, que a gente subiu 6 cachoeiras de voadeira. Tira tudo da voadeira, sobe cachoeira, entra. Aí vai, próxima cachoeira, tira tudo da voadeira, entra. E aí foi assim, então um lugar completamente assim, na Deep Amazon mesmo. E aí a gente foi com essa equipe reduzida sempre, né? Essas equipes de documentário são mais reduzidas do que ficção. Sim. E aí a gente foi para essa comunidade Wayupi e passei lá 1 mês, ou mais de 1 mês. E foi algo completamente extraordinário, que foi a minha primeira experiência fazendo uma produção na Amazônia com uma comunidade tradicional indígena e foi assim também um divisor de águas na minha vida. E aí eu decidi que era aquilo que eu queria fazer para sempre. Falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí o Túlio a gente foi amadurecendo essa relação. E eu acho que tudo também entende quando a gente tem a oportunidade e está apaixonado por essa situação de dar o seu melhor. E eu dei o meu melhor, eu estava apaixonada por aquele trabalho. Sim. E a partir desse, foi isso, foi esse do Zed, aí logo em seguida apareceu outro, e aí a Zed indica você para outra pessoa. Abriu as portas. E fiquei 10 anos viajando por essa Amazônia louca. Mal ficava em Manaus, para eu te falar que agora eu tô mais em Manaus nesses últimos anos, mas eu nunca fiquei em Manaus, eu sempre fiquei mesmo nas comunidades indígenas e ribeirinhas. E foram 10 anos viajando, e foi um verdadeiro presente. Essa trajetória de viajar e filmar na Amazônia foi assim, me transformou, né? Me transformou. Fico até emocionada, desculpa. Tranquilo, é assim mesmo, é assim que é bom. É tanta coisa, né? Sim, pô, uma vida inteira. Quando você viaja, você vai conhecendo o mundo e tal. É a sua vida, fique à vontade. Preservar os lagos, conservar, foi a melhor forma que nós encontramos para fazer com que os jovens eles se orgulhassem do lugar onde vivem. Eles passam a ver que a riqueza deste lugar é muito grande, tem um potencial enorme, é um lugar para o futuro. Mas, Carol, obrigadão mesmo. Obrigada. Espero que da próxima vez você vai derramar um rio aqui de lágrimas no próximo momento. Ai, meu Deus, não. Já foi inesperado esse. Mas obrigadão, Carol, valeu mesmo. E, segundo episódio da websérie Por Trás das Câmeras do Cinema Amazonense, a gente vai falar sobre o som com o Batata. Mas agora, para você entender quem é o Batata e por que desse apelido, você vai ficar aqui no nosso canal do Cine7 no YouTube e também no nosso podcast nos principais agregadores. Muito obrigado e até o próximo episódio.